Ô, gente, vem cá que eu tenho um causo de arrepiar os cabelos até o juízo. Uma história que aconteceu lá no sertão, onde a lua cheia ilumina a escuridão e o medo anda solto entre as árvores. É o relato de um cabra valente que enfrentou um lobisomem. Não um bicho qualquer, mas uma fera que guarda segredos e terrores que só quem vive por aquelas bandas conhece. Antes de eu começar, me diz aí, de onde você está me ouvindo? E que horas são aí na sua terra? Quero saber pra gente se preparar direitinho para essa história que vai mexer com o coração e gelar a espinha. Então ajeita a cadeira, segura firme o coração e bora juntos nessa viagem pelo medo e pelo sobrenatural. Tá pronto? Então vamos nessa. Nunca imaginei que aquele chamado silencioso, vindo do coração do sertão da Bahia, seria o início do maior pesadelo da minha vida. Sou um caçador de lobisomens, um homem acostumado a enfrentar o desconhecido e a desafiar o medo que ronda a escuridão. Mas naquela noite, quando a lua cheia iluminava o céu, com uma luz fria e prateada, senti algo diferente, algo que não podia ser explicado pelas histórias ou pelas experiências anteriores. O ar estava pesado, carregado de um presságio sombrio, como se a própria terra estivesse alertando para o que estava por vir. Eu sabia que a missão que me esperava não seria apenas mais uma caçada. Seria um encontro com o sobrenatural, um confronto direto com uma criatura que habita os limites entre o real e o impossível. A caminhada até a mata fechada foi longa e silenciosa. A cada passo, o som dos meus próprios batimentos parecia ecoar alto demais, como um tambor chamando o perigo. O vento frio que soprava entre as árvores trazia consigo um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada, folhas secas e algo mais antigo, algo que eu não conseguia identificar, mas que me gelava a espinha. O céu acima de mim estava coberto por nuvens pesadas, deixando a lua escondida, mas a escuridão não me assustava tanto quanto o silêncio absoluto que pairava sobre a floresta. Era um silêncio que parecia vivo, esperando o momento certo para explodir em terror. Eu carregava comigo apenas o essencial: um rifle velho, algumas balas, uma faca de caça e um amuleto que minha avó me dera, dizendo que protegeria meu espírito contra as forças das trevas. Cada objeto parecia carregar um peso extra naquela noite, uma responsabilidade maior do que o simples uso. Eu sabia que não podia falhar, que precisava estar preparado para o que quer que estivesse me esperando na escuridão. O lobisomem da Bahia não era apenas uma criatura qualquer. Era um ser de lendas, um guardião das matas, uma presença que impunha respeito e medo em igual medida. Enquanto eu adentrava a mata, senti uma presença observando-me. Os olhos invisíveis que eu sentia não eram apenas metáforas ou produto do medo. Eram reais, tão reais quanto o frio que percorria meu corpo. Cada sombra se movia com vida própria. Cada ruído parecia um aviso, um alerta para que eu recuasse antes que fosse tarde demais. Mas eu continuei, guiado pela determinação e pelo instinto de quem sabe que a sobrevivência depende de enfrentar o terror de frente. O chão sob meus pés era irregular, coberto por raízes e folhas secas, e o som dos meus passos quebrava o silêncio como um trovão na noite. De repente, um uivo estridente cortou a noite, um som que atravessou minha alma como uma faca afiada. Era o chamado da fera, o aviso de que eu estava prestes a encontrar o lobisomem. Meu coração disparou, e um arrepio percorreu toda a minha espinha. A mata parecia tremer com a intensidade daquele uivo, e eu soube que não havia mais volta. O que quer que estivesse vindo para mim era a encarnação do medo, uma criatura que vivia entre os mitos e as sombras, e que agora me confrontava na escuridão da Bahia. A respiração ficou pesada, os olhos arregalados tentando captar qualquer movimento entre as árvores. Eu estava sozinho, mas sentia a presença daquela fera tão próxima que podia quase tocá-la. O silêncio voltou, ainda mais opressivo do que antes,
como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Cada segundo se estendia como uma eternidade. E eu sabia que a qualquer momento aquele encontro se transformaria em uma luta pela minha vida. A adrenalina corria pelas veias, misturada com o medo que ameaçava me dominar, mas eu me mantive firme, pronto para encarar o que viesse. Naquele instante, eu me dei conta de que não estava apenas caçando um monstro. Eu estava mergulhando em um mundo onde o sobrenatural se mistura ao real, onde as lendas ganham vida e o medo é uma força palpável. A noite no sertão da Bahia seria o palco do meu maior desafio, uma prova de coragem e resistência que marcaria minha alma para sempre. Eu estava pronto para enfrentar o lobisomem, mesmo sabendo que poderia ser minha última caçada. Aquele uivo cortante atravessou o silêncio da mata como uma lâmina afiada, fazendo meu sangue gelar e meu coração disparar em um ritmo frenético. A sensação de que algo ancestral e implacável me observava tornou-se quase palpável, como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de uma energia sombria e opressiva. Cada sombra parecia se contorcer e ganhar vida própria, e o medo começou a apertar meu peito, apertando como um punho invisível que me sufocava. Eu sabia que não estava mais apenas caçando uma criatura, mas que estava me envolvendo em um confronto com forças que desafiam a razão e a compreensão humana. Enquanto eu avançava cuidadosamente entre as árvores retorcidas, meus sentidos estavam em alerta máximo. Cada som, o farfalhar das folhas, o estalar de galhos sob meus pés, o som distante de animais noturnos, parecia carregar um significado oculto, um aviso de que eu estava me aproximando do coração daquele mistério sombrio. A lua cheia lançava sua luz pálida e fantasmagórica, criando sombras longas e inquietantes que brincavam com minha mente, fazendo-me questionar se aquilo que eu via era real ou fruto do medo que me consumia. A mata ao meu redor parecia uma entidade viva, observando meus movimentos, avaliando minha coragem e preparando-se para revelar seu segredo mais terrível. De repente, entre as sombras densas, uma figura monstruosa se destacou, sua silhueta colossal emergindo como um pesadelo materializado. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade feroz, fixando-se em mim com um olhar que parecia perfurar minha alma. O lobisomem da Bahia estava ali, uma criatura que parecia saída dos contos mais sombrios e aterradores que ouvi na minha infância. Seu pelo negro reluzia sob a luz da lua, e seus dentes afiados brilhavam com a promessa de violência e destruição. Meu corpo congelou diante daquela visão, o medo e a admiração se misturando em uma sensação avassaladora. O uivo do lobisomem cortou novamente a noite, um som que ressoou dentro de mim como um chamado à luta e à sobrevivência. Meu instinto de caçador se ativou, e mesmo com as mãos trêmulas, ergui meu rifle, tentando manter a calma diante daquela presença aterrorizante. Cada disparo que eu dava parecia um grito desesperado contra o destino, um esforço para manter a fera à distância, mas a criatura não recuava. Pelo contrário, parecia se alimentar do confronto, tornando-se ainda mais agressiva e implacável. O som dos tiros, dos uivos e da minha respiração ofegante se misturavam em uma sinfonia de terror e luta. A cada movimento do lobisomem, eu sentia a força brutal daquela fera, sua velocidade sobrenatural e sua fúria incontrolável. As garras rasgavam o ar perto do meu rosto e eu tive que me esquivar rapidamente para evitar ferimentos que poderiam ser fatais. A luta não era apenas física, era um teste de resistência mental e emocional, onde o medo ameaçava me paralisar a qualquer momento. Eu lutava contra meus próprios limites, tentando manter a determinação mesmo quando tudo parecia perdido. Em meio à batalha, minha mente buscava refúgio nas histórias e rezas que me foram passadas, palavras antigas que eu sussurrava como um mantra para me proteger daquela criatura que parecia um demônio encarnado.
E foi nesse momento de fé e desespero que percebi uma hesitação na fera, uma brecha que poderia ser a chave para minha sobrevivência. Aproveitei para mirar com precisão e disparar contra uma das patas dianteiras do lobisomem, fazendo-o urrar em agonia e cair ao chão. Mas a criatura, mesmo ferida, não estava derrotada. Levantou-se com uma fúria ainda maior, seus olhos vermelhos brilhando com o fogo da vingança. A batalha continuava, uma dança macabra entre homem e monstro, onde a linha entre a vida e a morte era tênue e frágil. Eu sabia que aquela noite mudaria minha vida para sempre, e que o lobisomem da Bahia permaneceria uma presença sombria e indelével na minha memória. A luta com aquela criatura parecia não ter fim. Cada instante era um teste brutal entre a vida e a morte, e eu sentia o peso do cansaço se acumulando em cada fibra do meu corpo. O suor escorria pela testa, misturando-se à lama e ao sangue que já manchavam minhas roupas e pele. A respiração ofegante e o batimento acelerado do meu coração eram o único ritmo que eu conseguia seguir. Uma sinfonia de sobrevivência em meio à escuridão da mata. O cheiro forte da floresta molhada, misturado ao odor metálico do sangue, invadia minhas narinas e me lembrava da fragilidade da minha existência. O lobisomem era uma sombra viva, um monstro feito de fúria e ferocidade. Seus olhos vermelhos brilhavam como chamas na noite, fixos em mim com uma intensidade que parecia querer consumir minha alma. Ele se movia com uma rapidez assustadora, surgindo e desaparecendo entre as árvores como um vulto de pesadelo. Cada ataque dele era um golpe de morte iminente e eu tinha que estar sempre alerta para me esquivar e contra-atacar. Meu rifle disparava tiros que ecoavam pela floresta, mas parecia que as balas pouco o afetavam. A fera respondia com uma fúria ainda maior. Um rugido que reverberava no meu peito e fazia a terra tremer sob meus pés. Meus companheiros estavam caindo um a um, vítimas daquela força imparável. O medo ameaçava me dominar, mas a vontade de sobreviver era mais forte. Eu sabia que precisava resistir, que cada segundo a mais significava uma chance de sair vivo daquela noite infernal. Minha mente buscava forças nas histórias que ouvi na infância, nas rezas que minha avó me ensinou, e mesmo no desespero eu sussurrava aquelas palavras como um escudo invisível contra o mal. Em meio ao caos da batalha, percebi um momento de hesitação na criatura. Seus olhos perderam um pouco do brilho feroz, e eu aproveitei para disparar com precisão contra uma das suas patas dianteiras. O lobisomem caiu no chão, urrando de dor, um som que parecia o lamento de um espírito ferido. Mas mesmo assim, ele se levantou, a fúria multiplicada, e voltou a atacar com ainda mais violência. O sangue escorria de suas feridas, misturando-se à lama e às folhas caídas. E um arrepio percorreu meu corpo ao perceber que aquela batalha não seria fácil ou rápida. O cenário ao meu redor era um campo de horror e coragem, onde cada instante era uma luta pela sobrevivência. O contraste entre a luz da lua e as sombras da mata criava um palco sombrio para aquela guerra silenciosa. Eu estava exausto, mas minha determinação não vacilava. Cada disparo, cada esquiva, cada respiração era um ato de desafio contra a escuridão que me cercava. Mesmo quando tudo parecia perdido, eu sabia que não podia desistir. A noite ainda era longa, e a luta entre o homem e o monstro continuava, um duelo eterno entre a luz e a sombra, entre o conhecido e o inexplicável. Eu estava ali para resistir, para contar aquela história, para sobreviver e lembrar que o verdadeiro terror é enfrentar o desconhecido com coragem. A noite parecia ter se estendido em um manto interminável e sufocante, envolvendo-me numa escuridão tão densa que parecia querer engolir tudo ao meu redor, inclusive a pouca coragem que eu ainda tinha. Eu estava exausto, fisicamente e mentalmente, mas a luta ainda não havia terminado. Cada músculo do meu corpo gritava por descanso, minhas mãos tremiam enquanto seguravam a arma com firmeza.
e a respiração, ofegante e irregular, parecia uma batalha por si só. O som da floresta, antes vibrante com os ruídos da vida selvagem, agora era um silêncio opressor, apenas quebrado por meus próprios passos e pelos ecos distantes dos uivos daquele monstro impiedoso que ainda me caçava. A lama cobria meus pés, tornando cada passo uma tarefa árdua e perigosa. O terreno era traiçoeiro, com raízes retorcidas que pareciam querer me prender, e galhos secos que estalavam sob meu peso, denunciando minha presença para a criatura que me perseguia. Eu sentia, mais do que via, que não estava sozinho. A mata, com sua escuridão quase palpável, parecia uma entidade viva que observava e protegia seu guardião. O lobisomem que eu tentava escapar. O medo apertava meu peito como uma mão invisível, dificultando até mesmo o simples ato de respirar, mas eu sabia que precisava continuar, que parar seria condenar-me. A cada instante, o uivo distante se tornava mais próximo, um chamado cruel e ameaçador que reverberava nas minhas entranhas. Eu sentia o hálito quente e fétido da fera se aproximar, a sensação de suas garras afiadas rasgando o ar ao meu lado. Meu coração disparava, e eu sabia que cada segundo poderia ser o último. A adrenalina me mantinha em movimento, empurrando-me para além dos limites do corpo cansado, enquanto a mente lutava para não sucumbir ao desespero. Eu me lembrava das histórias que ouvira quando criança, dos rituais e rezas que prometiam proteção contra o mal, e buscava conforto nessas memórias enquanto sussurrava palavras antigas, quase esquecidas, na esperança de que elas tivessem poder suficiente para me salvar. A fé era a única chama que ainda ardia dentro de mim, lutando contra a escuridão que ameaçava consumir tudo. Mas a realidade cruel daquela noite me dizia que eu estava diante de algo que não podia ser afastado apenas com palavras. Então, num instante de pura concentração e coragem, vi a sombra do lobisomem surgir novamente. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fúria incontrolável, e sua postura predatória anunciava um ataque iminente. Eu levantei a arma, tremendo, mas determinado, e disparei com tudo o que tinha, sabendo que aquele era o momento decisivo. O som do tiro ecoou pela mata, e o monstro uivou de dor, um som que misturava raiva e sofrimento. Por um breve momento, parecia que a fera iria recuar, mas logo se levantou com uma fúria ainda maior e avançou como um raio. A luta continuou, uma dança mortal, onde a cada movimento minha vida estava em jogo. Eu esquivava-me, contra-atacava, lutava com tudo que tinha, mesmo sentindo a força se esvair. O medo era um companheiro constante, mas a vontade de sobreviver era ainda mais forte. Eu sabia que aquele confronto não era apenas contra um lobisomem, mas contra os próprios limites do medo e da coragem humana. Enquanto a noite avançava, percebi que aquela batalha estava longe de terminar, que o terror e a escuridão ainda guardavam muitos segredos e perigos. Eu estava exausto, mas determinado a resistir, a contar minha história, a sobreviver e mostrar que, mesmo diante do impossível, a vontade de viver pode ser a arma mais poderosa. Aquela madrugada parecia ser o limite entre o fim e o começo, uma fronteira invisível que eu atravessava carregando não apenas meu corpo exausto, mas a alma marcada por um terror que não se apagava com a luz do amanhecer. Eu caminhava pela borda da mata, o sol ainda tímido despontando no horizonte, iluminando um mundo que parecia tão normal e pacífico, mas que eu sabia esconder segredos tão profundos quanto a escuridão que enfrentei. O cansaço físico era esmagador, cada passo um esforço, cada respiração um lembrete das feridas e do medo que eu ainda carregava. Enquanto caminhava, minha mente não conseguia se desligar dos momentos daquela noite infernal. Lembrei dos uivos, das sombras, do olhar ardente daquela criatura que parecia mais um demônio do que um animal. Eu me via novamente naquela luta, sentindo a dor, o medo e a adrenalina pulsando em minhas veias.
Era como se aquele encontro tivesse arrancado de mim uma parte que eu jamais recuperaria. Uma parte feita de inocência e segurança. Agora, tudo o que restava era a vigilância constante, a consciência de que o mundo não é tão seguro quanto aparenta e que o terror pode estar escondido onde menos esperamos. A mata parecia respirar atrás de mim, um gigante silencioso que guardava seus mistérios e suas feras. Eu sabia que aquele lobisomem não era uma criatura comum, mas um guardião ancestral, um símbolo do que é proibido tocar e desafiar. O relicário, o objeto sagrado que ele protegia, ficara para trás, mas sua presença ainda pairava no ar, como uma maldição que eu havia atraído. Eu sentia que minha vida jamais voltaria ao normal, que aquela experiência havia mudado para sempre meu entendimento do medo e da coragem. O sol foi subindo, e com ele a realidade parecia querer me alcançar, mas eu não estava mais no mesmo lugar. Eu estava entre dois mundos, entre a vida e o desconhecido, entre o homem que enfrentou o lobisomem e o sobrevivente que agora carrega os segredos da noite. Minha jornada não terminava ali, ela apenas começava, com a consciência de que o perigo ainda ronda, de que o lobisomem do Ceará continua nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Eu me pergunto às vezes quantos mais enfrentaram essa criatura e nunca voltaram para contar. Quantos ainda vivem com o medo silencioso de que a próxima lua cheia traga de volta aquele horror indescritível. Eu sou apenas um homem que teve a coragem ou a loucura de encarar o que muitos preferem ignorar. E essa é minha história, uma história de terror, de luta e de sobrevivência, que eu compartilho para que outros saibam que o desconhecido é real e que o medo tem rosto. Se você está ouvindo isso, saiba que há forças que escapam à compreensão, que vivem nas sombras e esperam. Prepare-se, porque quando a próxima lua cheia surgir no céu do sertão, o lobisomem estará novamente à espreita. E a pergunta que fica é: você estará pronto para encarar o que vem com ele? Aquela noite nunca saiu da minha mente, e o peso do que vivi no sertão da Bahia ainda me acompanha como uma sombra silenciosa e constante. Voltar para casa não significava deixar tudo para trás. Pelo contrário, cada passo que eu dava, longe daquela mata, era uma lembrança viva do encontro com o lobisomem. Uma presença que mudou para sempre o que eu acreditava ser possível. A dor física das feridas foi o menor dos problemas. O verdadeiro fardo era carregar o terror que havia testemunhado, uma marca invisível que penetra a alma e não se apaga com o tempo. Enquanto caminhava pela estrada de terra batida, o sol começava a nascer, espalhando sua luz dourada sobre o chão úmido e as árvores ainda cobertas de orvalho. A beleza do amanhecer contrastava com o caos interior que eu sentia. Era como se eu tivesse cruzado um limiar, deixando para trás a inocência e a segurança para entrar em um mundo onde o sobrenatural e o horror se misturam de forma indissociável. Eu era um homem mudado, alguém que havia visto o que não deveria e que agora carregava um segredo que muitos prefeririam ignorar. Quando contei minha história, poucos acreditaram. Alguns riram, outros me olharam com desdém, mas eu sabia a verdade que ninguém podia negar. O lobisomem da Bahia não é uma lenda, mas uma realidade aterradora que vive nas sombras do sertão, esperando a próxima lua cheia para caçar. Aquele encontro foi um aviso, um lembrete de que existem forças que escapam ao controle humano e que merecem respeito e cautela. Eu me tornei um guardião involuntário desse segredo, um homem que sabe que a luta contra o desconhecido nunca termina. As noites seguintes foram marcadas por sonhos inquietantes e pela sensação constante de ser observado. O medo não desapareceu, mas se transformou em vigilância, uma atenção aguçada para os sinais que poderiam anunciar o retorno da criatura. Cada barulho na escuridão, cada sombra que se movia, reacendia as chamas da minha memória, lembrando-me que o lobisomem ainda estava lá, espreitando, esperando.
A luta pela sobrevivência não foi apenas física naquela noite, mas espiritual. Uma batalha contínua contra o terror que habita não só o mundo exterior, mas também o interior de cada homem. Eu sei que aquela história continuará a assombrar minha vida, que a escuridão do sertão da Bahia guarda segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Mas eu escolho contar para que outros saibam, para que ninguém pense que está sozinho diante do medo, para que a coragem e a verdade possam prevalecer mesmo nas horas mais sombrias. O lobisomem é uma presença real, um símbolo do terror que se esconde na penumbra da existência humana. E agora eu deixo essa história nas suas mãos, que você a escute com atenção e respeito, porque quando a próxima lua cheia iluminar o sertão, o guardião das sombras estará lá, e a única pergunta que importa é: você estará preparado para encarar o que ele traz?